Bom, o próximo ponto que eu quero aqui estar debatendo, em relação que o Carlos Reinart citou Mateus 5, do verso 17 ao 19, dizendo que Cristo se referiu a ele mesmo, pois usou singular e não plural. Vejam só. Aí eles vêm sempre com aquele mesmo versículo já taxativo. Mateus 5, versículo 7, que Jesus diz: Não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas vim para cumprir. Mais abaixo, o Senhor Jesus ele diz, vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 18 e 19. Porque eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Veja que Jesus não está usando plural, dizendo aqueles, porém, que cumprir. Ele está usando no singular, na primeira pessoa. Ele está falando dele mesmo. Então ele mesmo diz que nada da lei se omitiria, se tiraria, antes que tudo fosse cumprido. E foi realmente o que ele fez. Ele cumpriu toda a lei, e após ele ter cumprido, a lei foi retirada. Então Jesus cumpriu essa lei. Já ouvi muitas distorções sobre a passagem de Mateus 5, 17 ao 19, mas eu confesso que essa foi a pior. Pois o Carlos Reinart então afirmou que o verso 19, que diz: qualquer, pois que violaram desses mandamentos da lei de Deus, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinará também a cumprir, será chamado grande no reino dos céus. Então o Carlos ele afirma que a passagem bíblica, ao utilizar então um pronome demonstrativo, aquele, está se referindo então à pessoa de Cristo. Ele inclusive se aventurou em dar uma aula de português tentando passar a ideia aos seus seguidores de que Jesus, ao utilizar aquele pronome demonstrativo aquele, entre aspas, e não ter usado ele no plural aqueles, mas usou no singular, estava se tratando dele próprio. Só que infelizmente o Carlos Reinart faltou nessa aula de português na escola. Pois o pronome, que no caso é aquele, quando está inserido em uma frase, onde há um antecedente no discurso, no caso, o pronome indefinido qualquer, se tratando de alguém, ele então faz uma oposição a este, ou seja, o pronome demonstrativo aquele está fazendo uma oposição ao pronome qualquer. Então o discurso do verso 19, ele apresenta dois pronomes, um indicativo e um demonstrativo, um fazendo alusão a qualquer um que descumpre a lei e entre aquele que cumpre. Porém, Carlos Reinart, o pronome demonstrativo aquele, independente se ele está no singular ou no plural, sendo aqueles, ele jamais se trata da primeira pessoa. Cristo jamais estava se tratando dele ali. O discurso bíblico do versículo não estava se tratando de Cristo, pois o pronome aquele ou aqueles, independente sendo singular ou plural, ele faz uma indicação à terceira pessoa. Então, Carlos Reinart, agora sabendo de que Cristo não estava se tratando dele, e sim de que qualquer um que cumprir e ensinar a cumprir a lei de Deus será grande, dado como grande no reino dos céus, não precisaria nem eu continuar refutando o restante do seu vídeo, pois não há lógica em pensarmos de que após a morte de Cristo, tudo o que ele ensinou foi por água abaixo. Então, o Sermão da Montanha que ele deu nesse mesmo capítulo mais adiante também morreu junto com ele. O Reinart também atropelou o sentido do verso 18, que diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e terra passem, nem um jota ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Cristo aqui foi muito claro ao fazer essa metáfora,
de que enquanto terra e céus existirem, a lei de Deus vai existir e nada poderia se tirar dela. Mas aí então Carlos Reinart fez uma interpretação viajada, certo? De que ao cumprir a lei, então tudo foi cumprido e a lei deixou de existir. E realmente quem lê com atenção o verso 18, nota de que não tem nada a ver isso. Então quer dizer que Cristo, ao cumprir a lei, os céus e terras deixaram de existir? Vamos ver qual passagem bíblica que aponta para este acontecimento. Leia comigo 2 Pedro, capítulo 3, do versos 10 ao 12, que diz: O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Então vocês viram que quando que vai acontecer de céus e terras passarem, não tem nada a ver de que Cristo cumpriu a lei, não tem nada a ver de que na morte onde ele falou está consumado. Não, Cristo mesmo disse, enquanto existir céus e terra, nada da lei será retirado, será anulado. Certo? E nós vemos aqui de que tudo deixará de existir, céus e terras, conforme aqui essa passagem bíblica nos relata, não foi nesses eventos em que o Reinart sugeriu. E para fechar essa análise, Cristo ainda falou em Lucas 16:17, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei de Deus. Próximo ponto aqui que eu quero refutar do Carlos Reinart nesse vídeo dele, ele diz que Cristo então cumpriu toda a lei e cancelou citando Colossenses 2, versos 14. Vejam aí. Jesus cumpriu essa lei. Jesus cumpriu os 10 mandamentos e os 613 preceitos, conhecido pelo judaísmo como mitzvot, que eram registros de acusações contra o homem, contra nós. Eu vou ler aqui Colossenses capítulo 2, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Agora eu faço uma pergunta ao Senhor Asher. Esse escrito de dívidas, que constava em ordenanças que foi removida por Jesus e encravados no madeiro, é somente a lei cerimonial? Já sobre a citação de Colossenses 2,14, basta lermos um pouco mais acima para a gente ter uma visão mais panorâmica da mensagem. Leia comigo. Vamos ler Colossenses 2, do versos 11 ao 14, que diz: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Primeiramente, vemos aqui o discurso assinalando um foco na circuncisão, procedimento então indispensável no antigo pacto, tanto para naturais de Israel quanto para os gentios adentrarem na aliança com Deus. E aqueles que eram incircuncisos estavam afastados da aliança de Deus e suas promessas e assim afundados em seus pecados. Então agora na nova aliança, aqueles que passam a crer em Cristo, aceitar o seu sacrifício, estão então vivificados pelo seu sangue, pois tal perdoa, expia
todos os seus pecados do velho homem. Então, a partir daí, a nossa dívida com Deus, que é a dívida do pecado, ela é riscada por Cristo. E conforme nós vemos em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, nós só poderíamos pagar com Deus o resultado do nosso pecado com a nossa morte. Então, Cristo morrendo no nosso lugar, ele pagou, ele riscou essa cédula de dívida, essa dívida. Sendo assim, então, a condenação que estava sobre a nossa cabeça, de uma vida de pecados, foi paga, foi riscada por Cristo na cruz. Porém, então, por não estarmos mais debaixo da condenação dos nossos pecados anteriores, nós podemos, então, voltar a pecar? Obviamente que não. Muitos alegam, então, de que nesta passagem está se tratando da lei de Deus. Mas qual mandamento, em seu princípio, era contra nós? Os mandamentos de âmbito moral, que proibia o próximo de matar, roubar o outro, que proibia o adultério, que ordenava que os filhos obedeçam, honre pai e mãe, mandamentos que ordenam que os agricultores deixam tudo aquilo que cair para os pobres, órfãos e viúvas. Será que os mandamentos de Deus de ordem moral eram realmente contra nós? Ou os mandamentos de natureza ritualísticas, que conforme nós lemos, eram a sombra dos celestiais, que apontava para Cristo, que mostrava o valor da morte de um inocente no lugar de um culpado, que trazia expiação e paz com Deus? Também esses mandamentos eram contra nós? Será? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, pare de engolir aquilo que os outros mastigam. Passem a examinar as Escrituras e a enxergar a lei de Deus de uma forma diferente. A lei, em nenhum aspecto, ela foi contra nós. O que Cristo riscou, o que Cristo retirou sobre nós, foi a condenação dos nossos pecados, os pecados passados. Isso era contra nós. Essa era a maldição contra nós. Não que a lei foi maldita, não que a lei é maldita. O próprio apóstolo Paulo diz que a lei é santa, justa e boa, mas sim a nossa transgressão, a nossa culpa é que traz condenação para nós, que traz morte para nós. E foi essa culpa que Cristo riscou. Mas não por isso, conforme até o apóstolo Paulo disse, havemos de continuar pecando, ou seja, transgredindo a lei de Deus, por causa do perdão dado a Cristo? Jamais. Próximo ponto que eu quero aqui debater, que o Carlos Reinhard citou, 2 Coríntios 3, do verso 6 ao 8, como a lei sendo o escrito de dívida que Jesus cancelou, citado em Colossenses 2, versos 14. Vejam só. Eu vou mostrar para você o que era esse escrito de dívidas, feito em ordenanças, que era contra nós e que foi removido por Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 6, 7 e 8. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanece, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Então veja, o escrito de dívida, escrito com letras, gravados em pedras, que era contra nós, era a tábua dos 10 mandamentos juntos com todo o restante das 613 ordenanças. Antes de adentrarmos nesse assunto, eu já tenho um estudo no meu canal sobre 2 Coríntios 3, recomendo a você que assista. O link está na descrição deste vídeo. Bom, sobre Colossenses 2,14, que eu acabei agora de dar a explicação, acho que eu já fui bem claro e acho que vocês entenderam. Agora sobre 2 Coríntios 3, do verso 6 ao 8, como eu já tenho um estudo, conforme eu acabei de citar, e muito completo por sinal, eu não vou repetir tudo. Vou colocar aqui um trecho que explica sobre este ponto que o Carlos Reinhard tocou.
Assistam comigo. Vamos resumir quais atributos que o apóstolo Paulo deu à lei de Deus. Bom, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, a lei é espiritual, a lei é boa. Então, nesta passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo lhe deixa bem claro de que o problema não é a lei de Deus. A lei de Deus, ela é perfeita, ela é uma lei justa. Deus, quando entregou a sua santa lei ao povo, ele esclareceu de que a lei não é dura demais, não é difícil, não é impossível de ser cumprida. Mas o apóstolo Paulo, ele quis relatar o quê? De que pelo problema do pecado, da fraqueza da carne, nós nos colocamos debaixo de maldição, debaixo de condenação. Então, o problema, a falha, não é com a lei de Deus, é com o ser humano que se afastou de Deus no decorrer do tempo, se entregou à idolatria, à prostituição e a todo tipo de transgressão. Então, para estes, a lei realmente ela opera a condenação. Paulo então fez uma figuração entre tábuas de pedra, tábuas de carne do coração, entre tinta e espírito santo de Deus, fazendo uma alusão de que agora quem escreve a lei de Deus, em vez de ser escrito em tábuas de pedra, é escrito pelo Espírito Santo no nosso coração, conforme foi profetizado em Jeremias 31, do verso 31 ao 34, e confirmada na carta aos Hebreus 8, verso 10, sobre a nova aliança em que o Espírito Santo de Deus escreveria a sua lei no coração daquele convertido. Vamos ler aqui Hebreus 8, verso 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles serão por povo. Então está mais do que claro de que a lei de Deus não foi abolida. Ela foi escrita, em vez de estar em tábuas de pedra, ela foi escrita em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Eu acho muito importante também, para alcançarmos o total entendimento desta passagem, vamos ler também Romanos 8, do verso 4 ao 7, que nos diz: para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então aqui está bem claro de que quando a pessoa se converte a Deus através do sacrifício de Cristo, ela deixa de ser o quê? Induzida, guiada pela carne e passa a ser conduzida pelo Espírito Santo. Aí o que acontece? As justas exigências da lei de Deus, ou seja, aquilo que Deus exige e é justo, começa a ser cumprido por nós. E aqui ainda fala: porque as coisas da carne é morte, gera morte. Como diz lá em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas as coisas do Espírito geram vida e paz. Continua: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Então não tem como estar mais claro esta passagem. Então por isso que a letra mata, na verdade. O que Paulo estava tentando nos transmitir, a mensagem que ele quis nos passar, é de que em Cristo a lei de Deus, os mandamentos de Deus, deixaram de estar lá, distante de nós, escritos em tábuas de pedra, em tintas, em pergaminhos, e através do Espírito Santo foram escritos no nosso coração, nos
capacitando a sermos santos, a cumprir a lei de Deus e assim nos livrando da condenação da lei, que é a morte, né? No final dos tempos, aqueles que transgridem a lei de Deus serão condenados e sofrerão então a segunda morte, que é a morte eterna. Então, realmente, a lei de Deus, ela gera morte, ela gera condenação para aqueles que são guiados pela carne, que transgridem a lei, pois pecado é transgressão da lei de Deus. Bom, querida Irmandade, então eu acho que mais claro do que isso é impossível. Leiam comigo também um trecho numa mensagem que Paulo escreveu aos Romanos sobre a lei escrita no coração. Leia Romanos 2, do versos 13 e 15. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei, pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O contexto de Romanos 2 é que Paulo estava falando que não vale nada um judeu natural ser circuncidado e não cumprir a lei de Deus, conhecer, mas não cumprir. E estava então fazendo uma comparação a muitos gentios que não eram circuncidados, mas tinham a lei de Deus em seus corações e faziam aquilo que a lei ordenava. É simples, basta ler o contexto. Leiam depois Romanos 2 na íntegra que vocês vão entender. Então, meus queridos, depois assistam o meu estudo sobre 2 Coríntios 3 completo, e vocês verão realmente de que essa passagem, esse capítulo, em nada se trata de que a lei é má, a lei foi abolida, muito pelo contrário.